Já estamos no ar, diretamente ao vivo aqui da rua Marcos Marcarian, 1025, na sede da FATESA, Jardim Nova Aliança. E hoje, 29 de fevereiro, é o Dia Mundial das Doenças Raras. E nesse episódio nós iremos falar um pouco da importância do controle das deficiências congênitas, físicas e mentais na nossa população. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, aperte aí o sininho, faça sua inscrição e receba aí as notificações dos nossos conteúdos. Já quero agradecer a presença do nosso convidado da noite, Dr. João Monteiro de Pina Neto, um grande geneticista. Dr. Pina, muito obrigada. Geneticista, escritor, professor aqui da FATESA, do curso de Genética e Medicina Fetal. E com certeza esse bate-papo vai tocar aí o seu coração, porque é um assunto muito importante. Obrigada pela sua participação, doutor. Bom, eu que tenho que agradecer o convite de estar mais uma vez aqui na FATESA. Ano passado, eu fui convidado para ministrar um curso, pelo professor Francisco Mauad Filho, meu colega de anos da Faculdade de Medicina da USP aqui. E eu ministrei essa disciplina que chama Genética e Medicina Fetal. E agora vocês me convidaram para esse dia tão significativo para as pessoas que, como eu, se dedicam há anos para as doenças pouco conhecidas, mas que representam um grande peso pela sua gravidade na nossa sociedade. Tá aí então, daqui a pouquinho ele vai falar bastante aqui conosco sobre esse assunto, mas eu também quero apresentar a professora doutora Ana Paula Marchetti, ela que é do NEAD aqui da FATESA, veio contribuir para esse episódio e porque ela também tem muitas considerações. Professora, muito obrigada pela sua presença, é sempre um prazer tê-la aqui. Obrigada, Patrícia, eu que agradeço novamente estar aqui, na bancada do FATESA Cast, e hoje não só para contribuir, mas também para conversar bastante com o doutor Pina aqui. Eu que também sou uma mãe atípica, então tem muitos assuntos que eu quero conhecer cada vez mais. E obrigado pelo convite. Doutor, eu queria que o senhor se apresentasse primeiro. Já disse que o senhor é geneticista, o senhor é médico da USP, tem uma carreira na USP e também agora na FATESA. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua trajetória, por gentileza. Eu sou formado em Medicina na Universidade Federal do Pará, já há bastante tempo. E eu já trabalhava desde o terceiro ano da Faculdade de Medicina com um pediatra de Belém, que trabalhava também com genética e com crianças deficientes. Então eu, desde quase sempre, me dediquei às crianças deficientes, principalmente as deficiências intelectuais. Eu vim, porque eu fiz um curso em Belém com 2 professores aqui da Faculdade de Medicina, e fiquei muito amigo deles, e vim para cá, e daqui não saí mais. Eu fiz aqui minha residência, meu mestrado, meu doutorado, minha livre docência. Virei professor titular em 2007, e fiz 4 pós-doutorados fora do Brasil, e há muitos anos eu trabalho em APAES, porque as APAES são, para mim, a instituição mais relacionada às crianças com deficiência intelectual. Elas começaram em 1954 no Rio de Janeiro, e hoje elas são cerca de 2.300. com mais ou menos 700 mil atendidos. Então, vamos assim dizer, em 60 anos foi para 2.300. O Brasil tem 5.500 municípios, significa de cada 2 municípios, um tem APAE. Um tem APAE. E se nós não instituirmos a prevenção primária, com certeza, daqui a 50 anos nós teremos um APAE por município, porque está aumentando muito o número de deficientes na nossa sociedade. Eu posso explicar para vocês por quê. E
eu fiz, em 2022 eu lancei esse livro aqui. Deixa eu só falar o nome do livro: Diagnóstico e Prevenção Primária das Deficiências Intelectuais. Esse livro, eu desde quase sempre da minha vida profissional, eu levava meus residentes, porque Ribeirão Preto, a Faculdade de Medicina, foi a primeira residência de formação de médicos em genética. Começou aqui em 1977, criado pela minha chefe, doutora Iris Ferrari, mas eu fui o preceptor. E desde lá, até eu me aposentar agora, final de 2021, eu tomei conta desse programa. E nós aqui, portanto, fomos pioneiros na elaboração de toda a especialidade de genética médica. Nós criamos aqui a Sociedade Brasileira de Genética Médica, eu fui o primeiro presidente, nós regulamentamos toda a especialidade no CFM, AMB, MEC, Ministério da Saúde, e, portanto, vamos assim dizer, essa questão da genética médica está muito ligada a Ribeirão Preto. E esse livro, ele é resultado da minha avaliação pessoal de 1.200 deficientes, de 5 APAES, 4 aqui dessa região do interior de São Paulo e uma do norte de Santa Catarina, litoral norte. E eu tenho gente de Santa Catarina aqui conosco. Rose Ponic, professora Roseli, APAE de Penha, Santa Catarina. Eu mandei provavelmente a diretora de Balneário Camboriú vai entrar aí, a Patrícia, que é meu braço direito lá em Balneário Camboriú, e agora eu estou terminando com elas 11 APAES do litoral norte, todas. E, portanto, mais de 1.200 deficientes bem avaliados, e comparando o interior de São Paulo com o interior de Santa Catarina. São 2 estados, talvez os mais desenvolvidos atualmente do Brasil, e eu ainda pretendo fazer isso para o norte, para a minha cidade, comparar as causas reais de deficiência. Porque, como eu disse, está aumentando muito e nós temos que saber quais são as causas para colocar a prevenção. Correto. Porque o que nós temos é a prevenção terciária, que as APAES fazem de alto nível, não só as APAES. Pestalozzi. Aqui em Ribeirão, por exemplo, o Egídio Pedreschi, que é uma escola só para deficientes. Correto. Ribeirão tem 9 instituições para deficientes. Ou seja... Nossa, não conhecia. 9? 9. Eu também Quantas AMAs tem agora no Brasil? não sei. Elas começaram em 84, né? Elas já são mais de 300. Então, nós estamos gerando muito deficiente. E, portanto, não há prevenção primária. Prevenção primária significa como se põe medidas para evitar gerar outro deficiente. Sim. Um novo deficiente. E, portanto, há 2 lugares para a gente atuar, além da universidade, do hospital universitário. Eu fico lá esperando as famílias irem. Não, eu vou para as APAES. Lá o senhor encontra... Lá eles estão todos lá. Todos lá, sim. Então, Tem mais vamos gente assim aqui, dizer. ó. A Filomena Aracaque, é isso mesmo? Adolfo Marcondes Amaral Neto, Adolfo boa trabalha noite. comigo Adolfo. no HC. Luciano. Boa noite, Adolfo. Candemil, boa noite, Luciano. Professor Luciano, professor de música da PAI, de Balneário Camboriú. Ah, tá. Que bacana, pessoal aí de longe, a gente aqui, quero agradecer demais, porque é muito importante esse trabalho do professor Pina, é essencial, eu acho. E a sociedade, doutor, hoje a gente está falando do dia 29 de fevereiro, que é o Dia Mundial das Doenças Raras. Como é que o senhor vê isso para a sociedade atual? Em 2008, a organização na medicina, pouco se dava importância para essa questão das doenças genéticas.
se achava que elas eram raríssimas, coisas de rodapé de livro, e que, portanto, os médicos não tinham interesse por elas. Nem a questão de deficiência. A gente não tem uma disciplina, fora a nossa de genética, que dê aula sobre deficiência intelectual dentro de faculdade de medicina. E há um grande desconhecimento, né? E isso não tem mais como persistir, porque há uma grande necessidade. Porque os países desenvolvidos, eles estão controlando com medidas de prevenção primária. Por exemplo, nós temos aqui no interior de São Paulo um grande problema com o uso de álcool na gestação. Correto. 20 a 30% das mulheres grávidas aqui em Ribeirão e municípios que no nosso entorno, as mulheres usam álcool em nível nocivo. 20 a 30%, é de cada 4, uma, ou de cada 3, uma. Né? É coisa quase inacreditável. Então, como que é esse acompanhamento? Nós fizemos trabalhos no nosso município, está tudo descrito aqui. E ficou no nosso trabalho. Correto. Não houve continuidade. O que deveria haver existe um instrumento que detecta se a mulher está bebendo na gravidez. Ele chama TACE. Está aqui detalhado como é. Então, a Secretaria de Saúde, ela devia pegar a pessoa que faz o pré-natal público do município, treiná-la no TACE, que foi o que nós fizemos. Treinamos a pessoa no TACE. Detectou, deu positivo, dá números. O que é o TACE? Só explica. É um instrumento de perguntas. Correto. Que detecta. Isso não foi feito no Brasil. Nós adaptamos para o Brasil. E ele pega. Porque depois eu avaliei as crianças que nasceram e uma só escapou. Deu negativo TACE e ela deu síndrome alcoólica fetal. Entendeu? Então, ele é um instrumento que detecta. E se você fizer, então, junto com o pessoal de saúde mental do município, não precisa ser um psiquiatra, pode ser um aluno estagiário, né? Ele fizer uma intervenção breve e conseguir que a pessoa interrompa o uso do álcool, porque ele é aplicado no primeiro trimestre da gravidez. Se parar no primeiro trimestre, não lesa a criança. Porque só lesa a criança depois que o neurônio está formado. Correto. Destrói o neurônio. O álcool é o maior tóxico do sistema nervoso central para fetos e adultos. A gente pensa que não, né? Mas não é. Ele é um tóxico importante, mas para o feto ele é brutal. Ele dá microcefalia, cabeça pequena, como se fosse a zika, vamos assim dizer. Sim. Um pouco menos. Sim. A zika dá uma microcefalia brutal. Então, vamos dizer, mas ele não dá, esse que dá a microcefalia é o uso exagerado, muito alto. O nível que começa é 2 drinks diários, ou seja, 2 latinhas de cerveja ou 2 doses de vinho, já é. E tem gente que pega, por exemplo, fim de semana e toma 15 latinhas e não sabe que está grávida. Porque a mulher só vai saber que está grávida com 8, 10 semanas. Correto. Entendeu?
Então, a aplicação do TACE seria um caminho... Tem muitas aplicações. A principal causa de deficiência no Brasil é a questão do nosso pré-natal e da assistência ao parto. Assistência ao parto também. Aqui e lá em Balneário, em toda a região norte de Santa Catarina, é assistência ao parto. Nós temos ainda que melhorar muito trauma de parto, infecção congênita, né? E as doenças genéticas. As doenças genéticas é raríssima, não é? É 1/3 das APAES. O pessoal lá de Balneário, por exemplo, que não me deixa mentir. Aqui, ó, tá aqui com a gente a Kátia Pessoa e a Adriana também, que é de Descanso. A Kátia Pessoa é Balneário de Camboriú, aqui. Ela é de educação lá. Física. E as pessoas acham, vai dar diagnóstico de coisas que não tem cura. Não é assim. A síndrome de Down, que é a principal, a doença genética, a única doença genética que não é rara é a síndrome de Down. Porque o conceito de doença rara que a Organização Mundial da Saúde deu é de 65 indivíduos para baixo por 100 mil. E síndrome de Down está como aí? Ela está muito acima disto. Síndrome de Down, ela passa disto. Ela é 1 para 600. No Brasil, nascem 3 milhões de bebês por ano. Nascem 2.000 Down por ano no Brasil. Então, por isso não é rara. Ela não é rara, mas todas as outras são raras. Autismo também, doutor? Porque hoje também Olha, a gente o fala autismo, muito ele está numa situação... porque eu acho que tem sobrediagnóstico. Porque ele era a frequência 2 a 5 por 10 mil até 1985. Agora, o pessoal fala até 1 para 46. Como que uma doença aumentou nesta proporção? É mais ou menos uns 700%. Tá, é muita coisa. Eu acho que tem sobrediagnóstico. Não é o verdadeiro autismo. Na minha experiência, avaliando, porque vocês sabem, eu avalio diretamente, eu já avaliei, vamos dizer, umas 20 mil famílias, por aí. É família, hein, doutor? É bastante. Nosso serviço aqui no hospital é lotado. É bastante. Infelizmente, porque aqui é uma região, o HC, ele serve a mais ou menos 8 milhões de pessoas que vêm para cá. Toda a região aqui. Que vem para cá. Né? A gente recebia todo o Triângulo Mineiro, Goiás, uma região muito grande. Então, vamos dizer, a gente recebe pacientes de todo quanto é lado. E, portanto, hoje em dia, como a genética foi se expandindo e a gente foi formando pessoas, só nós aqui formamos mais ou menos 90 médicos em genética. Estão de Belém a Porto Alegre, nossos ex-alunos. Então, vamos dizer, eles colocaram esse conceito de doença rara para chamar mais a atenção, porque essas pessoas eram abandonadas. Ninguém sabia nada sobre as doenças delas. Correto. Isso, 80% da doença rara é genética. 20% é não genética, principalmente imunológica. Agora, voltando um pouquinho, no caso da bebida alcoólica que a gente estava comentando, quando diagnosticado pelo TACE, como o senhor disse, é fácil convencer essa paciente de parar de beber? Infelizmente não é fácil. Como que é feito esse trabalho? Ela tem adição, né? A pessoa que é adicta à droga é uma coisa, é uma luta, né? Ela tem que ter a ajuda da questão social, da família. A família tem que saber, né? Tem que participar. Uma equipe multidisciplinar. Uma equipe multidisciplinar, organizada por município. Correto. Eu digo isto há tempos. A genética, ela tem que se basear na APAE
E dali fazer as medidas de prevenção junto com a APAE, com a equipe multidisciplinar. Eu não preciso montar uma equipe multidisciplinar, a APAE já tem. Né? E tem profissionais capacitadíssimos, de altíssimo As nossas nível. APAEs que eu conheço são de alto nível. Eu tenho uma prima da APAE de Araraquara, a Lígia Maria. Celante, um abraço se você Já estiver aí. trabalhei em Araraquara. A Adriana Ô, também. doutor, a gente está falando muito da mãe, né? Qual é a relação paterna com essas doenças raras? Olha, havia, como sempre, né? A culpa é da mulher. É verdade. Eu, no Sempre é. meu livro É. aqui, eu tenho aqui atrás, eu discuto a questão da idade paterna. As pessoas pensam que o homem não tem relação, a mulher só tem relação com as doenças cromossômicas numéricas, com a síndrome de Down. É o que é da mulher. Ponto. Ponto. Ou seja, eu estava explicando para uma senhora semana passada, ela é de uma cidade perto de São Carlos, não, de Araraquara. Ela trabalha na área da saúde. Ela teve uma criança com Down, detectou por translucência nucal, era 7,3 se eu não me engano, no máximo 2,5. Então, Aí tinha uma cardiopatia gravíssima, uma coartação de aorta e aquele atrioventriculares comunes, que é o mais comum. Ela nasceu no HC e foi a óbito com 18 dias. Ela em 42 anos e foi pela idade dela. Mas você tem um grande apresentador aí que aparecia na revista Caras, eu me dou o direito de dizer, ó, ali, aquela pessoa foi pela idade dele. tá. O homem vai casando muitas vezes e entrando na faixa do risco. O homem é acima de 45 anos, a mulher é acima de 35. Então, o homem também tem idade. Todos nós temos idades de ter filho. Ou seja, a mulher deve ter filho entre 20 e 35. O homem até 45. Ele tem vários genes que alteram e dão doença nos filhos pela idade. Olha que interessante. Então, e também cromossomopatia. Eu tenho um trabalho feito aqui no meu laboratório. Cromossopatia? Tudo aqui. Também? De Também. cromossomopatia. Assim, o homem também já fez um estudo de Tem cromossomopatia. tanto doença gênica dominante como cromossomopatia. Então, vamos dizer, o homem, ninguém está livre Isento, de né? ter doença genética. Cuidem para ter os filhos no tempo certo. Porque, por exemplo, o homem, aquele anãozinho acondroplásico, a acondroplasia, totalmente relacionada. Há muitos anos atrás, um senhor veio comigo, com a esposa dele, 2 gêmeos monozigóticos, os 2 acondroplásicos. O senhor Eu fala. falei para ele que era pela idade dele, não adiantava mais. Não é, A gente não vou fazer uma barbaridade dessa de dizer para ele, mas eu sei que é. Já aconteceu. O que a gente faz é aqui. Eu falo na sala para os alunos. Olha, transmitam isso na comunidade de vocês. E falo aqui, ó. Todo mundo está ouvindo? Então, cuidado, homem, de ter filho depois dos 45, hein? Vocês podem ter problema grave. Mas é importantíssimo a gente passar essa informação. Esse é uma das coisas que está aumentando o número de deficientes, porque as pessoas estão tendo filho muito mais tarde. Olha isso. Você acha que as nossas alunas lá da faculdade vão ter filho antes dos 30? Não vão. Elas entram na faculdade com 18, se formam com 24, 25. Aí querem fazer residência, mestrado, doutorado. Eu conheço essa história. Doutor, tem Viajar o mundo. Daí depois a gente fala assim, você mãe. Exato. 43. Depois que
depois comprou o apartamento, tudo, o carro, daí você é mãe. Quantos agora anos você é mãe. Daí... Tem uma frase do senhor que me marcou muito, eu lendo todo o teu conteúdo, o teu material. Se o diagnóstico precoce tivesse ocorrido, 70% das pessoas investigadas nas APAES e que estão nesse livro, não estariam nem nas APAES e nem em meu livro. Sem dúvida. O senhor pode comentar? Esse é o fundamental do meu trabalho. É dizer assim, o médico geneticista, ele faz tudo para que você tenha seus filhos sadios. Esse é o papel. Esse é o meu papel. Tá. Certo? Ou seja, explicar para todos o que causa deficiência. Tá. E como a medicina é digênica. Isso um professor importante que foi meu professor dizia. A medicina, por exemplo, hoje em dia, ela opera as cardiopatias congênitas, certo? Certo. Aí eles sobrevivem. E aí eles vão ter filho. Aumentou a frequência provada, tanto em criança como em adulto, de cardiopatia congênita. Então... Mas hoje ela se corrige, né? Se corrige, mas no aí útero. a pessoa sobrevive e passa seus genes quando vai ele ter for filho. ter filho. E está aumentando o número de filhos nascidos com cardiopatia. Olha como é correlacionado. E a informação, porque né? A tem uma grande componente genético. Então, vamos assim, prova mais uma vez o que a genética diz. Então, esse meu próximo livro, como eu dei esse curso aqui, esse livro aqui ele foi feito a partir de um curso que eu ministrei para o litoral norte de Santa Catarina. E como eu preparei todo esse material, eu escrevi o livro. E agora, como eu dei o curso aqui de Genética e Medicina Fetal, eu estou preparando para atingir não os que estão já vivendo nas APAES. Como se detecta a doença genética intraútero, pelo ultrassom. Ultrassom, eu acompanho o ultrassom desde mais ou menos 84, 85, com os meus dois grandes incentivadores para eu trabalhar em medicina fetal. Um deles é o Dr. Mauad e o outro é o Dr. Bailão. Então, eu trabalho com essas pessoas desde sempre. E, portanto, a detecção de uma anomalia num feto é uma maneira de detectar as deficiências. Isso no exame morfológico? No exame morfológico. De primeiro e segundo trimestres? Principalmente o de segundo, né? Que pega mesmo assim. O primeiro pega alguma coisa, o segundo semestre pega muito, 18 semanas de gravidez, né? Então é imprescindível fazer. Os 3, imprescindível. Toda gestação, isso é o que a Organização Mundial da Saúde recomenda. No primeiro trimestre foi inventado a translucência nucal. Vocês podem olhar, tem aqui a translucência e tudo que é relacionado a ela. Mas os ultrassonografistas precisam estudar genética. Com certeza. Porque o seguinte, a translucência e os marcadores cromossômicos do ultrassom só detectam 60% dos casos. Tem 40% dos casos que não são detectados. Então, você agora não você pode dizer olha, você tem 40 anos, eu te fiz todos os marcadores, está tudo certo. Não quer dizer que não vá. Eu tenho uma funcionária minha que foi exatamente assim. E no dia lá nasceu uma criança com síndrome de Down. E tinha-se dito a ela que não tinha problema. Então, não façam isso. Existe agora um exame que é o NIPT, é o sangue, é o DNA fetal, né, em sangue da mãe. Esse é praticamente 100%. O ultrassom dá 60% de certeza. Esse dá 100. Esse dá 100.
DNA fetal, que faz na 9ª semana. Todos os países envolvidos, todas as gravidezes estão sendo feito isso. Então, vamos dizer, não que eu concorde ou discorde, não tenho opinião, mas nos países envolvidos, a síndrome de Down está em queda e cairá cada vez mais, porque detecta e a maioria das famílias interrompem espontaneamente, né? Não é questão do Estado. Não é questão de lei. Não é questão de forma nenhuma. O aconselhamento genético é não diretivo, psicológico não diretivo. Você não pode induzir a pessoa para nada. Claro. Tem que respeitar a integridade da família. Claro. E o respeito ao ser humano, né? Não pode uma lei proibir ou incentivar. É uma questão mais da mulher. Porque eu fiz um trabalho muitos anos atrás aqui, o índice de separação dos casais, naquele tempo, foi 3 em 120. Agora, se você for fazer esse mesmo trabalho, vai dar uns 90%, estatística 80%. A estatística é alta. O homem sai e a mulher fica com o deficiente. Então, vamos assim dizer, né? Quem tem que decidir principalmente é a mulher. Vocês não acham isso? Eu concordo. É uma decisão... Isso é uma decisão de falou, foro concordar íntimo ou não, mas é uma decisão da pessoal. mulher. Eu acho uma decisão muito difícil. Não é fácil, Não mas, é fácil. mas tem que ser... Da pessoa. Da pessoa. Exato. O senhor estava falando dos diagnósticos, né? Da preparação do médico para esses momentos. Do médico, eu vou falar assim, da técnica. Como é que é essa preparação do médico, psicologicamente falando, para abordar essa família durante a gestação ou quando chega no seu consultório para buscar um diagnóstico? Uma criança mais nova? Eu acho que foi em 2000 e... Ótima pergunta. 2004, que eu trouxe em Campinas o psicólogo americano mais famoso nessa área. A genética, ela tem interface com tudo, mas a genética, a maior interface genética é com a psicologia, porque as doenças genéticas, elas são as doenças da tormenta ou da aflição. Ou seja, nós lidamos com dramas humanos, não é fácil. Nós trabalhamos com aborto habitual. A pessoa quer ter filho e só aborta. A pessoa quer ter filho e a criança morre intraútero, natimorto. Ou a criança quer ter filho e a criança morre no primeiro ano de vida. Vários. A pessoa tem 2, 3. Nós trabalhamos com deficiência física, deficiência mental, psicose. É tudo infertilidade masculina. A mulher quer ter filho, tem problema de infertilidade. O homem quer ter filho, né? Tem infertilidade, né? Inúmeras doenças genéticas. Então, vamos dizer, nós precisamos lidar e ter na equipe uma psicóloga boa, bem formada, porque o aconselhamento, eu tenho aqui nesse livro um capítulo sobre aconselhamento. Ele é um resumo do livro deste psicólogo americano, que eu sou fã de muitos anos, Seymour Kessler. E ele mostra isso, que o aconselhamento genético, ele começou por biólogos, depois passou para médicos, mas ele, na verdade, deve ser exercido principalmente por psicólogos, porque o aconselhamento genético lida com os dramas humanos relacionados a esses tipos de doenças. E, portanto, uma base psicológica, uma formação correta para lidar com o ser humano que está em sofrimento. A doença genética leva a pessoa para o luto. Não tem ninguém. Toda pessoa que me procura, ela está em luto.
ela está num processo, primeiro, de negação. Ela soube da notícia, muitas vezes mal dada. Uma ex-aluna minha criou em São Paulo, junto à APAI, chama O Momento da Notícia. Porque é impactante, né, doutor? Ela, por exemplo, nasceu uma criança com síndrome de Down, num berçário, numa maternidade. Quem vai dar a notícia? Os médicos não sabem dar a notícia. O que esse programa faz é pega pais de crianças com Down e eles fazem a abordagem. Os próprios pais das pais crianças. de crianças com síndrome de Down. Certo. São voluntários. Olha. Então, vamos assim dizer, o médico, ele é médico. O médico é formado para tratar. Eu tenho um relato Nosso médico, na nossa área, a gente sempre dá uma formação psicológica, mas não é a mesma coisa de um psicólogo, uma psicóloga. Claro, que já tem esse direcionamento, né? Eu tenho um relato bem interessante para dizer o mínimo. Eu tenho uma filha com paralisia cerebral. Com 8 meses, a escolinha me ligou e falou, Ana, alguma coisa diferente tá, que ela não tá sentando. Ela nasceu com 36 semanas, 37. E daí eu consegui levá-la no HC. Na primeira consulta, ela tinha um pouquinho mais de 1 ano. Então, estava a doutora, que estava ali avaliando ela, e alguns alunos. E a frase dela, ela falava alguma coisa para os alunos e falava assim, porque ela é a típica PC. A típica PC. Eu assim, o que é isso? Eu, mãe, do outro lado, com uma criancinha de 1 ano ali escutando. E não entendendo. Não entendi. De repente, caiu assim na minha cabeça. É paralisia cerebral que ela tá falando. Então, eu tô te falando isso porque realmente é isso. Assim, ó, naquele momento, estamos falando de 16 anos atrás, gente. Quase 16. Hoje, muita coisa evoluiu na preparação médica para esses momentos. Se tivesse alguma assim, mãe com o mesmo problema... Não, a sorte que eu acho assim, ó, que eu tinha um conhecimento, uma vida, um apoio familiar. Eu já era doutora, então eu já convivia com isso. Sim. Então, assim, ó, foi um impacto, mas eu consegui. Agora eu fico imaginando pessoas com menos bagagem intelectual escutar isso pela primeira vez. A medicina tem se aberto cada vez mais para a psicologia. O HC aqui, por exemplo, ele tem uma formação, um aprimoramento em psicologia hospitalar. E com isso, as diferentes clínicas passaram a incorporar psicólogos nas suas equipes. E isso é uma necessidade fundamental, em qualquer área, porque doença é doença. Claro. Eu me lembro de mim, eu tive um problema cardíaco e estava lá com um paciente e eles estavam, a pessoa discutindo com os alunos lá sobre mim, falando da questão de eu ir ou não para cirurgia cardíaca, para safena. Uhum. A gente fica... Eu não ia, porque já tinha sido decidido que o meu negócio era stent. Aí o senhor colocou o stent. ouvindo a pessoa lá falando com os alunos. Tipo assim, eu tô aqui, eu tô escutando. Acho que é só porque ele é professor que ele não vai para cirurgia. Esquecem que a gente e tá eu ali, ouvindo. Né? Eles pensam que a gente não tem ouvido, mais ou menos. A gente tem, né? Tem mais um registro aqui, Vera Carvalho. Ela é professora da PAI de BC. Deve ser que BC é... Balneário Camboriú também, São todos verdade. amigos lá de Assistindo. Balneário. Gente, que bacana vocês aqui conosco. Eu sou menino da cozinha lá de Balneário. Menino da cozinha. Doutor, e a taxa de mortalidade infantil no Brasil hoje? Como é que o senhor vê isso? No Brasil, quando eu cheguei aqui em Ribeirão, a taxa de mortalidade infantil era 45 por mil. Hoje é 8 por mil. O Brasil tinha municípios que a taxa de mortalidade infantil era 500 por mil, 700 por mil. Significa assim, né? De 1.000 crianças que nascem, 500 morrem no primeiro ano.
era tão precária a assistência à saúde que chegava nesses números. Eu estou pondo nesse primeiro capítulo desse outro livro toda a taxa de mortalidade infantil. Caiu demais. A região que tem mais alto é 15 por mil. Nossa. Então, vamos dizer, por que está morrendo tão pouco? Explica pra gente. Porque, na verdade, melhorou muito o saneamento básico. Tá, Então não tem aquelas infecções por água. tá. E porque se dá uma assistência médica melhor, principalmente para os deficientes. Sobrevivem. As cirurgias estão aí. Então, vamos dizer, o neurocirurgião infantil, o cirurgião cardíaco infantil, está sobrevivendo. Então, baixa a mortalidade, mas aumenta a morbidade. Os que nascem com problemas sobrevivem. Você acha que os Down, antigamente, sobreviviam o que sobrevivem hoje? Não. De forma... 50% nasce com cardiopatia. Então, E o morriam. senhor acha... O que o senhor acha que falta para acontecer na plenitude para que baixem as taxas das doenças físicas e mentais, além da prevenção? Nós temos que... Primeiro, as pessoas têm que entender o que causa deficiência. Então, você, quando vai ter um filho, você tem que, teoricamente, escolher e fazer um bom pré-natal. Ou seja, a nossa população ainda tem muita dificuldade de aderir ao pré-natal. Então eu digo nas rapazes, vocês trabalham um pouco. Façam mais um grupo de mães aqui à noite. Pra atender. Ó, pessoal da PAI aí, ó. Ó, tá dando as dicas. Ó, sacanagem aqui. Vocês trabalham um pouco. Bota um grupo noturno aí com as mães e façam ela fazer um bom pré-natal. Ou seja, 3 ultrassons, fazer um pré-nupcial, né? Ver se tem infecção nela e no marido. Ver a saúde, né? Saber o que dá toxoplasmose. Não pode ficar mexendo em carne sem luva, estando grávida, por exemplo. Beijar gato. Toxoplasmose é bem comum, né, doutor? Muito. É a infecção uma congênita das... mais comum deste trabalho. Eu já ouvi, não ultimamente, Então, mas eu vamos tenho assim essa memória de muita gente. Nossa, tá com toxoplasmose. É um cistozinho, né? Ó, pessoal, a gente vai sortear o livro, né, professor? Eu O trouxe senhor para vai sortear. autografar, né? Daqui a Vou. pouquinho, viu? Fica aí. Vou Eu colocar dei para aqui. Santa Catarina, dado 200 livros desse. É. Dei dado para Santa Catarina. Lá tem 198 rapazes. A Nayara também, ó, de Balneário. É doutor Pina, excelente profissional. O senhor é muito querido, doutor Pina. Bom. Hein? Eu trabalhei muito em Limeira, trabalhei muito em Batatais, muito em Altinópolis, muito em Serrana. Vou ter que pôr o nome E da agora Sandra. litoral norte de Santa Catarina. Eu tenho essas rapazes, assim, uma proximidade muito grande, né? Sou da cozinha Doutor, dessas rapazes. esse seu livro, ele é muito complexo. Quanto tempo o senhor demorou para escrever? Como é que Eu foi? aproveitei, eu dei esse curso em agosto de 2019 para toda a região de Santa Catarina. Esse livro, essas aulas estão depositadas no YouTube. Aqui no livro tem todos os links. Quem quiser, é só entrar. Eu entrei outro dia de novo, está tudo lá. Pode entrar nos links que estão no livro. Você tem a minha aula, todas as minhas aulas que estão, e portanto o livro inteiro, gratuitamente. Eu vou mostrar o livro mais um pouquinho aqui. Cuidado com essa molhada.
E eu, portanto, para as pessoas, elas têm que ter uma boa assistência de parto. Estavam falando outro dia, uma vez eu estava lendo uma parteira do Amapá, e ela estava dizendo que ela, lá no interior da floresta, ela salvava muita criança, que ela tinha muita experiência de parto. E que os meninos que chegavam da cidade, os médicos, faziam muito erro no parto. Então, o pessoal anda dizendo aí de doula. Nossa, acho que talvez fosse a solução para o Brasil. Escola de doula. Faça um curso aqui de formação de doula para entrar nessa interface do obstetra. Auxiliar o obstetra. Porque, vamos dizer, chega lá no Ruth Cardoso, agora já sabe, é o hospital. Ruth Cardoso. Aí chega lá, paciente, às 18 horas, em trabalho de parto. Vai ser atendido às 7 da manhã, que chega o médico. Se desculpe, mas é por aí. E, portanto, vamos assim dizer, ficou a noite inteira em sofrimento fetal, e aí nasce com uma paralisia cerebral brutal. Por falta de oxigênio, às vezes? É, grave. Problema de troca de oxigênio. A sua filha teve muita sorte. Foi, a nossa. Teve, muita. E a filha da Ana? Porque nessas APAES que eu trabalho, são casos muito graves. Quase todos estão em cadeira de rodas. E convulsionam 30 vezes por dia. A Juju nunca teve. E seriam pessoas absolutamente normais. E a filha da Ana participa de várias atividades, eventos. Escola, tudo isso é importante. E outra coisa, estão salvando muitos prematuros extremos. Outro dia eu estava lá em Balneário, chegou um pai com a criança para eu avaliar, ele segurando a criança, ela dura, não andava, não enxergava, não ouvia, e ela tinha nascido com 475 gramas. 475 gramas. Você sabe que o conceito de aborto é 500 gramas. Sim. Então ela, na verdade, tinha sido um aborto e foi salva. Ai, até me arrepio. Por essas medidas que o berçário ele melhorou demais no Brasil, né? Então salva crianças assim. Mas elas não se salvam. Elas viram grandes deficientes. E mudam a vida da família totalmente. Eu conheço pais desses que eu agora tenho cabelo branco, antigamente eu não tinha. E ele, em um ano, conseguiu o número de cabelo branco que eu consegui em 50, vamos dizer. Não, e toda a família, né, doutor? Vive aquilo ali. Muda totalmente. Home care, muita criança em casa. A dinâmica da família. E aos 12, 13 anos, às vezes a criança vem a óbito. Tem algumas crianças que eu conheço, né? Que daí tem todo aquele movimento da paralisia. Da paz, quantos são cadeirantes lá em Balneário? O pessoal de Balneário vai me responder aqui. Eu quero mostrar, olha, gente, é um livro totalmente ilustrado. Tem muitas fotos, eu não vou mostrar aqui, mas quem quiser estudar medicina de deficiência intelectual, é aí. E eu acho que esse é o único livro do Brasil, viu, doutor? Com certeza. É um livro rico de muita informação. Olha a capa, essa capa aqui, ó. Infelizmente, ele está esgotado. E eu vou fazer a segunda edição. Opa, eu vou ter que ficar na segunda edição para conquistar o meu. Ai, nosso tempo está acabando. Deixa eu ver o pessoal de Balneário aqui se respondeu alguma coisa aqui para mim. Não, ainda não. Mas, doutor, eu queria que o senhor fizesse as suas considerações, né? Falando do que as pessoas têm que prestar atenção a partir de agora, desse bate-papo aqui que a gente vai externar esse Fateza Cast. Os médicos, eu acho que todos eles deveriam atuar na genética em termos de... estudar. De certa forma, está acontecendo isso, né? Porque principalmente ginecologista, digamos. Ginecologista,
ultrassonografista, neurologista, neuropediatra, endocrinologista, cardiologista, hematologista, pelo amor de Deus. Eles estão, acho que hoje em dia eles são mais geneticistas do que hematologistas. Estudam muito genética, tem laboratórios de genética altamente estruturados. Aqui no HC, hoje em dia, acho que não tem um andar que não tenha nenhum laboratório de genética. Porque a genética, ela ficou uma coisa, e ficará muito maior. Ela deu uma mudança na neurologia brutal, e ela vai dar uma grande mudança na psiquiatria. A psiquiatria, a base dos diagnósticos psiquiátricos, são mais pelo comportamento. Ela vai se transformar pelo DNA. Porque todas essas doenças são doenças hereditárias. Tem um colega aqui que diz que ele estava trabalhando na Alemanha, 1/4 do espaço físico do estudo de psiquiatria lá da cidade que ele trabalhava era de genética. Ou seja, o que eles estão fazendo agora é estudar o DNA para achar o metabolismo alterado da esquizofrenia, ou do distúrbio bipolar, ou da depressão major, para fabricar novos medicamentos. Porque achando o DNA, o gene, você estuda o metabolismo e faz novas drogas. E, portanto, a genética vai, para mim, essas décadas próximas, será a revolução da genética na psiquiatria. No resto, na pediatria, na cardio, já aconteceu. Nós aplicamos. E na psiquiatria vem uma evolução pela frente. Com certeza. Bacana, né? Muito dinheiro está sendo posto pelas grandes companhias de medicamento, porque elas ganham muito dinheiro com isso. Isso a gente há de concordar. A gente entende. Ó, tem um aqui. Vamos lá, então. Tem doença genética que o medicamento custa 3 milhões a primeira dose. Mas quem que tem acesso, doutor? O governo paga. O governo. Daí O governo você entra sempre tem que pagar falar, você entra o na nosso questão. imposto. Pelo menos está sendo bem aproveitado quando é por aí. Quando é pra isso, né? Quando é para isso, paga Aí com tá carinho. bom, né? Quando a gente recebe um entrevistado como o senhor, com esse comprometimento, né, com a medicina, com a sociedade, com as famílias, com as próprias pessoas com deficiência, que hoje a gente tem que falar assim, né? Pessoas com deficiência, é isso? Aliás, isso é uma pergunta, posso antes de terminar? Pode. A gente passou pelas terminologias, que eu falo a humanidade, né? Era deficiente, depois era criança atípica. Primeiro era retardo mental. Isso. Qual é o linguajar mais adequado na medicina? Vamos colocar ali. Hoje em dia a gente fala deficiência intelectual. Deficiência intelectual. Deficiência física. Porque antigamente a gente falava retardo mental. Tá. Era uma coisa terrível, né? Seu filho é um retardado. O seu filho é um idiota. Porque, segundo o QI, se foi classificado em imbecil e idiota, você acha? Nossa, umas coisas absurdas que ainda hoje em que dia ainda bem que foi evoluindo, superado, né? Foi superado. porque essa coisa de atípico, deficiente. Mas mesmo deficiente as pessoas não gostam. Eu acho que isso que está havendo de dizer atípico ou autismo é para não falar deficiência. Deficiência, Correto. Entendeu? Eu, assim, quero agradecer muito antes da gente sortear, porque eu acho que é uma conversa que ela ainda ficou muita coisa, né, que a gente pode voltar. Deixa eu dizer mais uma viu, coisa. doutor? Aqui uma escola de ultrassom, os ultrassonografistas deviam estudar genética. Com certeza. Porque os ultrassonografistas fetais, quando eles detectam uma anomalia congênita pelo ultrassom, eles provavelmente estão com uma doença genética na mão. E não é só descrever a anomalia. O coração tem tais e tais problemas. Não é só isso. Isso, do ponto de vista global, é pouco. Então, eles têm que interagir com o médico geneticista.
o obstetra, certeza. o médico geneticista e o ultrassonografista fetal. E frequentemente eles vão interagir com o pediatra, neonatologista, que a criança vai nascer no berçário, e 70% dos que são detectados intraútero falecem, vão a óbito no primeiro ano de vida, porque a doença é grave geralmente. Pegou no ultrassom, 70% vai a óbito. Esses são os nossos trabalhos, mostrando que vai a óbito, entendeu? E, portanto, a necrópsia dessas crianças é importante. E, portanto, entra mais um outro médico, patologista pediátrico. Isso é equipe. Os cirurgiões pediátricos, neurocirurgiões pediátricos, Dr. Ivone do HC, Dr. Hélio Machado do HC. São pessoas da nossa equipe. Doutor, os anencéfalos, quantos que nascem? Como é que é? No Brasil, 1 para 1000. Se acha que está caindo, porque foi adicionado a farinha de pão e a farinha de trigo, a farinha de milho, ácido fólico. É uma portaria do Ministério da Saúde e é obrigatório. E isso está diminuindo. Então, vamos dizer, 1 para 700. Tinha a região da Irlanda do Norte que era 8 por 1000. Era 8 vezes. Aí eles descobriram lá a relação com ácido fólico. Olha. E as mulheres hoje em dia todas tomam o obstetra que faz o pré-natal dá ácido fólico. E se elas tomam, praticamente zera as anencefalias. Não é só anencefalia, né? Tem a espinha bífida, né? Que talvez seja até mais comum, as pessoas saibam, porque sobrevive. Sim. Uma meningomielocele geralmente leva a pessoa para cadeira de rodas. Eu conheço um caso de uma menina, Então, ela deve estar mocinha e ela tem agora. muito problema de controle vesical, né? Muita infecção urinária. Portanto, são doenças que mudam muito a vida. E você dando ácido fólico praticamente acaba. Sim. Ou a pessoa não usando o álcool, não tem risco. Talvez baixe o autismo, porque não é só microcefalia. Existe a forma mais leve, dá um tipo de autismo. Aí, Então, esse autismo pode ser, na verdade, alcoolismo materno. Exato. Mas eu quero convidá-lo para uma próxima. Muito obrigado. Adoramos, né? Sempre. Eu moro aqui perto. Mora perto, então é fácil. Dá pra correr. Eu venho a pé Pessoal pra cá. que participou, vamos por sorteio. Quero agradecer todas as cidades que participaram, todas as APAIs aqui. Gente, muito Dá um obrigada. grande abraço aí para esses amigos que... Pode mandar teu abraço lá, que eles estão te vendo, ouvindo. Que bom. Grande abraço, muita saudade de Balneário. Vocês não me levaram mais. Eu quero parabenizar vocês que são das APAIs, conheço o trabalho das APAIs, um trabalho fantástico que eu falo e emociono, porque já convivi, tem minha prima em Araraquara, a Adriana, uma grande amiga também da APAI de Araraquara. Vocês têm um trabalho fantástico, né, Ana? Demais. Então vamos sortear de uma dedicação. Vocês são anjos que eu acho que Deus colocou na terra para cuidar de pessoas. Estão dando parabéns aqui pra gente. Muito obrigada. Gostaram da entrevista? Um entrevistado desse aqui, ó. Como não gostar? Exatamente. Como não gostar? Doutor, tira aqui um papelzinho pra gente sortear seu livro, então. Vai ter o nome da pessoa? Vai ter o nome da pessoa. Ah, é? Vamos ver. Que nome que é aí? Deixa eu... Filomena Aracaki. É isso? É lá de Balneário? É Balneário, Filomena? Escreve aqui pra mim. Deixa eu achar ela aqui. A Filomena é Balneário, né? Tá vendo? Ah, Filomena. Você precisa colocar pra mim, minha Filomena, querida, eu dei o aí... seu endereço para que a gente possa
colocar seu livro, né, via correio, né, Ana? E Exatamente. A Sandra comprou. Ele vai assinar agora aqui para você, A ó. Sandra, que é a diretora, ela comprou lá Doutor 100 Filomena. livros desses. E Ó, a distribui. Filomena tá autografando aqui para você, ó. Olha aí, ó. Ai, ela adorou. Filomena Aracaki, com K-A-K-I. É Filomena com F. Isso, Filomena Aracaki. Isso, ela é de Balneário Camboriú, rapaz. A Sandra também tá lá. Não. A Sandra é Lutemberg? É. É isso? Que nome É a bonito, diretora. né? A Filomena, obrigada, Ó, gratidão. Sandra, boa Filomena. noite para você. Obrigado por estar nos apoiando aí, como sempre. Filomena, eu vou deixar o meu telefone aqui para você mandar para mim. Me adiciona no WhatsApp, por gentileza. Que aí eu vou pegar seu endereço para a gente enviar para você, tá? Via correio. Tá aí, ó. Hoje é 29. Tá bom, minha querida? Patrícia é meu nome. Coloca para mim, para que eu possa enviar seu livro. Pronto. E você com certeza vai fazer Já fiz aqui um a excelente doação. proveito desse conteúdo. Doutor, queria que o senhor finalizasse, desse aí as suas considerações finais, falasse pro pessoal que participou. Uma vez eu conosco. estava lá em Balneário, na Pai, Ele gostou, tá vendo? e a senhora da recepção, que fica na entrada, eu esqueço o nome dela, tinha comprado e estava lendo meu livro. Eu achei aquilo o máximo. É lógico. Porque achei realmente. Nunca vou me esquecer disto. Diga para ela. Ela é muito minha amiga. Que ela comprou o livro e estava lendo. Lá, ali na recepção. É muito gratificante, né? Exatamente. Ana, suas considerações. Só queria agradecer a oportunidade de estar aqui junto com o Dr. Pina aqui e agradecer também esse monte de informação e conhecimento que ele compartilhou com a gente. Obrigado vocês duas. Eu fiquei muito sensibilizado. Vocês são muito interessadas no assunto, me ajudaram muito a vender meu peixe. Perfeito. E um grande abraço ao Dr. Mauad, meu grande amigo de muitos anos. Vou reforçar aqui para o senhor. Ele tem aqui agradecimento para ele. É, O Mauad. então. Eu vou reforçar aqui para o senhor, vendendo um peixe, mas é um peixe que transforma vidas, transforma conhecimento, traz sabedoria, auxilia famílias. Eu quero parabenizar o senhor por esse trabalho fantástico. Vem aí mais um livro do senhor. O senhor vai lançar ele aqui com a gente, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tá bom, doutor? Muito obrigada. Que Deus abençoe o senhor, a sua carreira. E que Deus coloque... Deus já me deu muito mais do que eu imaginava. Mas que o senhor tem ajudado muitas pessoas e muitas famílias, e isso a gente tem que agradecer aqui em público, né, pessoal de casa? Gente, comenta aí pra gente, viu? No próprio YouTube, depois vai estar lá comentários, porque quando tá aqui, ó, esses comentários vão ficar só pra mim. Se vocês puderem comentar lá no YouTube, eu agradeço muito de coração. Muito obrigada pela participação de vocês aqui, de outros estados conosco. Isso é muito incentivador, porque o Dr. Pina é um professor muito querido aqui da USP, aí de vocês, aqui da gente. E é isso aí, o Fateza Cast tem esse papel. Trazer a melhor informação, a ciência e o que é inteligente e o que é realmente verídico e o que funciona. Então, muito obrigada pela presença de vocês e acompanhem sempre a Fateza. fateza.edu.br é o nosso site. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus e muito obrigada mais uma vez.